Para as falas e as pausas de hoje, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: como você sabe que você não está mudando de personalidade, ao invés de estar na presença e estar mais perto de quem você é, ao in de quem você é e não do que você quer ser, ou seja, seu verdadeiro eu? Tá, eu vou tentar ver se eu entendi. Essa pergunta eu não ouvi antes. Até ela falou, a Vera falou que se eu queria ouvir a pergunta, eu falei, não, não, vamos na surpresa. Mas assim, você está dizendo, a pergunta é como é que a pessoa distingue uma manifestação natural dela a partir da presença e uma manifestação em cima do que ela quer aparentar, quer ser, mas que é algo fabricado e não algo que Exatamente, veio, é isso? exatamente. Yeah, sim, entre essa lance da personalidade, certo? Tá certo. Me parece, Vera, e quem está assistindo, que isso é muito, muito comum, mais comum do que talvez algumas pessoas percebam. Teve um vídeo, o vídeo anterior, a gente falou por que que a gente se lembra pouco, relativamente pouco, não se lembra tanto de estar presente. E a resposta, grosso modo, foi porque a gente não valoriza tanto isso em relação a outras coisas consideradas importantes. Eu tenho a impressão e a observação que para muita gente é mais importante aparentar ser centrada, ser equilibrada. Eu estou falando no feminino no sentido de pessoa, mas isso obviamente vale para homem e para mulher. É mais importante aparentar do que ser verdadeira. É mais importante aparentar suavidade. É muito comum isso. Aquela voz modulada, controlada, fabricada de suavidade, porque aquilo se espera. É como se ela quisesse ser admirada por isso, por essa suavidade, por esse centramento. E olha como é difícil a pessoa perceber isso nela mesma. Do que realmente estar presente e deixar sair o que for, sem moldar. Liberdade. Seja tu mesmo, a sua própria energia do momento, sem fabricação. O que importa é estar presente. E o que surge a partir daí, que venha. Mas para muita, muita, muita gente é mais importante a aparência. Então ela está se iludindo. O caminho espiritual dela é uma farsa, é um teatro que engana muita gente e engana ela mesma. Agora, um trabalho de se dar conta de que aquilo é forçado, nossa, a pessoa precisa ter muita autoconsciência, mudar completamente a sua intenção. A minha intenção é ser verdadeira, a minha intenção é descobrir a mim mesmo, mesmo se for algo que de repente me faça cair do pedestal. Esse pedestal é artificial, esse pedestal é falso. E isso vale para muitas dimensões. Não é só aquela pessoa que quer manter a suavidade, o aparente equilíbrio, o aparente centramento. Ela não confia na presença.
Porque a presença, o que surge dela é imprevisível. Ela prefere ter uma coisa já padronizada, já robotizada, já comandada, programada mesmo. Mas tem outras dimensões. A pessoa se força a ser simpática, a pessoa se força a ser risonha, ou qualquer outra coisa. Ou se força a ser bem-humorada, ou se força a ter muito conhecimento espiritual, talvez. Então é isso, são as prioridades, né? É exatamente aquilo que a gente falou no outro vídeo. É preciso ter consciência das nossas reais prioridades para que haja uma possibilidade de haver um remanejamento dessas prioridades para que aquilo que for mais importante realmente suba na escala de prioridades. Enquanto for inconsciente, vai continuar nessa escala. Agora, é um desafio muito grande para o ego da pessoa tentar enxergar a si mesmo nesse nível. O quanto eu estou fabricando determinado comportamento ou atitude na intenção de ter determinado respeito do outro. Até que ponto eu não confio nessa presença que presença sempre vai trazer o imprevisível. Sempre. Pelo menos é a minha experiência. Uma presença que traz o previsível, o programado, o repetitivo, não é presença. Presença é criatividade em si, é autenticidade em si, é verdade em si, é naturalidade em si. Quando a presença for realmente verdadeira e profunda. E existe o risco de destruir toda uma imagem que a pessoa tentou criar por décadas, muitas vezes. E às vezes pode até destruir a sua própria profissão. Vamos supor que a pessoa já criou uma fama de ser uma pessoa assim assado, com isso ela tem o seu retorno econômico, seja porque é professora de yoga, seja porque é mestre, suposta mestre. Veja, se ela for ter consciência dessa fachada dela mesma e se entregar à presença imprevisível, ela vai correr o risco de destruir a sua autoimagem, ou a imagem que as pessoas têm dela mesma. E ela pode não querer isso. Profissionalmente pode não ser interessante. Ou ela pode ter medo que não seja interessante. Mas veja, a prioridade da pessoa é econômica ou de prestígio, não é de aflorar a sua verdade. Não é de realmente estar presente. Tudo bem, ela pode optar de continuar o teatro, mas que seja uma opção consciente, porque pelo menos ela traz consciência dessa própria falsidade, já é alguma coisa. Não precisa forçar a barra. Pode ser que chegue uma hora que ela fica entupefada dessa falsidade, ela já não se aguenta mais. Aí ela pode partir para outra, para a busca da realidade mesmo. Aqui não se trata de forçar, porque o próprio forçar é a mesma coisa, porque ela está forçando, por exemplo, uma suavidade, ela pode forçar o oposto. Também não é forçar. Mas ela pode ter uma grande descoberta.
Ela pode descobrir que aquilo que surge da sua presença tem uma vitalidade especial que não tinha antes. Tem um impacto, um carisma que não tinha antes. Ela pode mudar o tipo de pessoas que se atraem por ela, porque a pessoa de fachada atrai pessoas que buscam fachada. A pessoa verdadeira atrai pessoas que busca a própria verdade. Então ela pode se surpreender que esse risco, ela não precisa se arriscar 8 ou 80, ela pode ir aos poucos, ela pode ir experimentando, se conectar com a sua verdade. Eu estou consciente agora, permito fluir. E aí ela vai descobrindo que a coisa não é tão estranha assim, não é tão ruim assim. Ela tem uma beleza, ela tem uma força, ela tem um prazer associado. Ela tem algo cativante, como uma criança. A criança não importa se ela está chorando, se ela está rindo, se ela está indiferente. A beleza da criança não está no que ela manifesta, mas na autenticidade. É a autenticidade que traz a beleza. E ela pode descobrir que isso acontece com ela. Ela precisa ir experimentando. Mas para isso ela precisa ter muita consciência do que ela construiu de fachada ao longo da vida. E esse é o grande desafio, né? A pessoa. Porque assim, quando existe a fachada, a coisa é robotizada. Já está tudo programado que você tem que dizer, como você tem que dizer, como você tem que sorrir, que hora que você tem que sorrir. Está tudo bem programado. Quando você se arrisca a deixar essa programação de lado e confiar na presença, beleza, você chega à conclusão que a presença tem a sua grandeza. Só que nem sempre você consegue ficar na presença. Então você vai ter comportamentos realmente inadequados. Porque você já não tem a programação do que deveria ser feito exatamente. Você não tem essa programação, se entrega à presença, mas a presença você não está tão treinado ainda. A gente tem que admitir isso. Não é porque o cara quer estar presente, quer ser verdadeiro, que ele sempre vai estar na presença. Ele vai escorregar. E aí ele vai fazer muita coisa que é destrutiva, que demonstra a sua fragilidade em termos de presença. Ele vai mostrar a sua própria fraqueza. E aí é um momento delicado. Aí é um convite para ele aceitar a sua fraqueza. Ele aceitar, principal. O outro pode até não aceitar, quem está vendo, quem está testemunhando. Problema do outro. O quanto você aceita a sua condição. É fundamental ter isso. Se você parte do princípio que você está presente o tempo todo, você vai se frustrar pra caramba, porque você não está normalmente. Mas se você já sabe que você escorrega, que você marca toca, quando você marca toca, você fala, bom, perfeito, tranquilo, aconteceu. Que isso me sirva de estímulo a manter cada vez mais a presença. É interessante ter esse espelho da vida que mostra que ainda estou longe de uma sintonia perfeita. Ótimo que eu saiba, porque isso me motiva a caprichar mais. Não na fachada, mas na presença.
Então, essa autoaceitação da sua condição humana. Eu não sou Deus, eu não sou santo, eu não sou anjo, eu sou um humano em processo. E está perfeitamente entendível, aceitável. É óbvio que eu vou escorregar. Quando eu não tenho aquele programa, eu estou livre para cair. Mas aí eu aprendo. Essa é a maneira de aprender, é feedback. Aí a pessoa tem que ter realmente o grande propósito de que a presença, o cultivo da presença, o aflorar da presença, seja a sua prioridade. É, se for a minha prioridade, ótimo. As quedas são bons sinais. Porque antes eu encobria as quedas. Havia uma fragilidade, mas eu não via. Agora eu sei as minhas fragilidades. Eu sei meus pontos fracos. Eu aceito meus pontos fracos. Tá perfeito. Para que que eu tenho que ter essa fachada de superior se eu não sou? Atrasa o processo. A minha prioridade não é a fachada, a minha prioridade não é o prestígio, a minha prioridade é a presença. E a verdade é o caminho para a presença crescente. De novo, a gente entra naquela história. Qual que é a sua prioridade? Ser ou aparentar ser? Essa deveria ser a frase do Shakespeare. Ser ou não ser? Ser consciente ou aparentar ser consciente? O que que você prefere? Você prefere ser aclamado na falsidade sua? Ou prefere ser vaiado na sua verdade, mas na sua maneira de progredir? Na sua melhor maneira de progredir? Aí vai de cada um saber qual que é a prioridade pessoal. Abrir os olhos, velho. Sinal que acabou o negócio aqui. Muitos insights, muitos insights. Eu adotei algumas coisas aqui para não esquecer, que porque é uma prioridade para mim, enfim. Só para comentar que, pelo que eu entendo, essa questão de se perguntar se a pessoa está buscando esse reconhecimento do outro, é uma questão, né? E de trabalhar mesmo para aflorar a verdade, né? Aflorar a verdade, a presença, no intuito de chamar, que estar presente e ver a realidade, né, da situação. E eu entendi que é uma oportunidade de transformação, que a pessoa entender que existe essa fraqueza por trás, né? Você mencionou a Humana, palavra né? destruição, exatamente. E a partir daí que você vai para que você transforma, que você tem acesso à força e à autenticidade. Porque você não tem como acessar essa força, essa autenticidade, sem ver a Aí, fraqueza e toda, né? Então claro. é uma oportunidade de transformação aqui que eu vejo e a partir disso a pessoa começa a atrair mais pessoas genuínas ao redor dela, né? Tem uma naturalidade, uma verdade muito mais clara e vida real, assim, e uma coisa real, né? Assim, Sim. tem toda essa É. fachada. Existe também, Vera, me ocorre agora, o perigo. Tudo tem o seu perigo, né? Então, tem o perigo da pessoa se permitir. Tá bom, ela permite a sua condição humana de imperfeição, né? Ela permite a condição humana de perfeição. E realmente, nós humanos, até então, somos, assim, insensíveis, inconscientes. Existe o ego, né, que quer determinadas coisas, que não tem relação com o ser, etc.
Agora, a pessoa pode se entregar a essa permissividade sem realmente ter a presença ou a consciência como prioridade. Ela se acomoda nessa entrega às incongruências, mas ela não capricha na chamada de presença. Porque a chamada de presença ela é transformadora, Uhum. purificadora. Você não fica estagnado naquela situação. O objetivo não é ficar estagnado naquela situação de fazer cagada, né, por exemplo. Uhum. Falando assim. O objetivo é você usar aquilo como um espelho para mostrar como você tá, para que você busque a sintonia certa, não do comportamento, mas da presença que gera um comportamento mais adequado. Mas a pessoa pode não fazer isso. E ela Uhum. se acomoda. Então, a prioridade para o aprimoramento, para o ajuste, para a harmonização real, eu vejo claramente que é a chamada de presença, que é a chamada de presença, que é a chamada de presença, que isso é o agente purificador. Eu estou falando isso porque, aparentemente, eu já testemunhei muitas pessoas que ficam nesse espaço de liberdade de ser você mesmo, entre aspas, que é inconsciente, mas também não chama o aspecto purificador, o aspecto que te chama para uma outra dimensão. Ela fica estagnada naquilo. Uhum. Então, e eu acho que isso é um perigo. Existe sim, Sim. na minha constatação, equívocos. A pessoa só olha a dimensão da liberdade, mas não da veracidade, mas não olha a dimensão. Ela nem, talvez nem saiba o que é essa história, né? De estou consciente, estou presente, estou aqui agora, estou autoconsciente, estou observando o meu próprio ego, estou Uhum. observando meus próprios desejos. Aí Sim. não rola. Sim. E é um sinal que a pessoa não está nem evoluindo, nem se transformando. Não. E ela está se gabando. Eu sou livre, eu sou eu mesma, eu sou autêntica. Tá, ela Hum. é, mas ela continua nesse estado, ela continua nesse É nível e ela inconsciente. não cresce. Hum. Então é uma chamada importante isso, né? O quanto que realmente ela valoriza esse estado de autoobservação, de autoconsciência, né? Sim. De não, Sim. é isso aí. É um entre aspas aí, importante. Sim, bastante importante, que leva para o mesmo, essa questão de reforçar a presença, porque sem ela realmente você pode entrar num buraco sem fim do inconsciente e só reforçar mais inconsciência. Sim, sim, sim. E outra, né, meu? Existem muitos caminhos escapatórios Uhum. que tiram a gente desse caminho da presença, tiram a gente desse caminho da autoconsciência. Um dos caminhos escapatórios é entrar numa filosofia espiritual e mística. Aí o cara se debulha em conceituações e mais conceituações, e é um trabalho cansativo, chato, mas que deixa a pessoa satisfeita. Eu estou sacando. Mas o que você tem de autoconsciência? O que você tem de. Não! Não tem nada a ver. Por causa disso, 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 disso. É um caminho escapatório. E definitivamente a presença e a autoconsciência, ela é transformadora. Ela é. A pessoa sai da estagnação. Muito, 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 muito. Demais. Porque essa consciência, essa presença sai da ruminação. E o Uhum. problema maior é a ruminação. É o que traz sofrimento, é o que faz com que a pessoa entre em parafuso, é o que faz com que a pessoa entre em depressão, é o que faz que a pessoa entre em ansiedade. É essa tagarelice.
o antídoto dessa tagarelice é a presença. Então, daí a transformação. E a pessoa não quer largar dessa ruminação filosófica, porque dá um status, né? Aí ela continua nessa, não entra na presença e fica na mesma. E aí ela tem bons argumentos espirituais e filosóficos para ficar na dela. Fecha aspas. Sim. Ficou muito bom. Tá bom, então, Vera. Obrigado. Obrigada.